Olá, esse é o nosso vídeo educativo, ele é um trabalho, com a disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Aqui a gente tem os participantes do nosso grupo, no caso eu, Maria Clara, a Marcela Mendes, o Júlio Arduini, a Beatriz Faria, o Rian Nery, o Vinícius Viana e a Emily Carvalho. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre os conceitos de ácido e base, e a partir de um experimento a gente vai explicar alguns fenômenos apresentados. Então aqui a gente tem uma pergunta inicial, que é: já parou para pensar sobre como o pH pode afetar a saúde da nossa boca? Então, antes de responder essa pergunta, eu vou explicar um pouco sobre o que é o pH. Então aqui a gente vai ver um experimento, a partir do extrato do repolho roxo. E esse extrato, ele reage com as substâncias, e ele muda de cor a partir do pH dessas substâncias. Olá, meu nome é Igor e hoje eu estou aqui representando o meu grupo e hoje a gente vai fazer um medidor de pH usando repolho roxo. E a primeira parte para esse nosso medidor de pH é fatiar o repolho. 2 horas depois. Depois de fatiar o nosso repolho, a gente vai armazenar ele em uma panela e vamos partir para o próximo passo. E no próximo passo, a gente vai encher a nossa panela de água e levaremos ao fogo, deixando ferver por 20 minutos em fogo alto. Se você for menor de idade, peça ajuda de um adulto. Nosso repolho já está fervendo e agora a gente vai desligar o fogo e deixar esfriar. Depois de deixar o repolho esfriando, eu tirei a água da panela e coloquei em um copo à parte. Aqui nós temos limão, vinagre, água, álcool, água sanitária, solução de água com bicarbonato de sódio e a água do repolho. E tada! Incrível! Tudo certinho. Que bonito! Olá, meu nome é Igor e hoje eu tô aqui Então, representando... aqui a gente tem a explicação, do porquê isso acontece, o que é o pH. O pH é uma sigla para potencial hidrogêncio e ele se refere às concentrações dos íons, de H+, e H3O+, em uma solução. Então, dependendo da quantidade, desses íons em uma solução, a gente vai ter um pH. E aí ele é representado numa escala de 0 a 14, onde menor que 7 é considerado ácido, igual a 7 é considerado neutro, e maior do que 7 é considerado básico. E qual a importância do pH? Identificar e classificar o pH é muito importante, uma vez que quase todas as reações químicas encontradas, acho que no universo, dependem dele. E aí um exemplo é o sangue dos humanos e dos animais. Então, para o organismo funcionar, o pH do sangue precisa estar entre 7 e 7,5. Outro exemplo é a chuva, Quando a água da chuva é menor do que 5,6, ela é considerada uma chuva ácida que tem os seus impactos. Então aqui a gente tem uma imagem, que ilustra melhor a escala, do pH. Então aqui na faixa mais ácida, a gente tem o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, o limão, o vinagre. Na faixa neutra, a gente tem o tomate, a água da chuva, o leite, a água da torneira. E aí, indo para a faixa mais alcalina, ou mais básica, a gente tem o ovo, a soda cáustica, o sabonete, o leite de magnésio, a amônia, alvejante e água sanitária. Aqui também nessa imagem, a gente tem a escala do pH a partir do experimento que vocês viram, com o extrato do repolho roxo. Então, igual no vídeo que é utilizado o limão, quando o extrato do repolho roxo reage com soluções mais ácidas, a cor fica mais rosada e mais avermelhada.
A mesma coisa com a solução neutra, né, igual no vídeo foi usada a água, por exemplo, a cor fica em tons mais azulados ou roxos. E aí, por fim, em soluções básicas, a gente tem tons mais esverdeados e mais amarelados. Então, aqui é uma explicação sobre os ácidos, né? Eles estão presentes na nossa vida quando a gente toma, por exemplo, um suco de laranja que contém o ácido cítrico, e no nosso próprio intestino também, que tem onde tem o suco gástrico, e o suco gástrico contém o ácido clorídrico e ele auxilia na nossa digestão dos alimentos. E aí a definição química de um ácido, segundo a teoria do Arrhenius, um ácido é uma substância que em solução aquosa origina como um único cátion, o H+. Então, e aí normalmente quando a gente fala de ácidos, a gente pensa em substâncias altamente corrosivas, o que não é totalmente verdade. Alguns ácidos fazem parte da nossa alimentação, igual eu mencionei mais cedo, o ácido cítrico, né, do suco de laranja, e também a gente tem o ácido acético, por exemplo, no vinagre. Aqui a gente também tem alguns fatores que caracterizam uma substância ácida. Então a gente tem condutibilidade elétrica em soluções aquosas, a gente possui um pH inferior a 7, e em geral eles são líquidos eles são líquidos na temperatura ambiente. Aqui rapidamente falando sobre as bases, ainda segundo a teoria do Arrhenius, as bases ou substâncias alcalinas ou de caráter básico possuem alta concentração dos íons OH-. Então, quando eles estão em solução aquosa, eles liberam esses íons. E aí, por conta dessa característica, eles são conhecidos, né, como aceitadores de prótons. E também uma curiosidade é quando você combina um ácido com uma base, normalmente isso gera um sal e água. Aqui também a gente tem alguns fatores que caracterizam, né, uma substância básica. E aí é o sabor adstringente, cáustico, amargo, o pH superior a 7. E eles também conduzem eletricidade no meio aquoso e em altas temperaturas eles se desintegram. Então, retornando na pergunta, né, do início da apresentação, né, por como o pH da nossa saliva afeta a saúde da nossa boca, a gente tem aqui como explicação, né, que o pH da nossa saliva é básico, então ele está ali entre 6,8 e 7,2, e isso faz com que a boca não seja um lugar propício para a proliferação, por exemplo, de bactérias, e aí isso impede que você desenvolva certas doenças e também impede que você desenvolva problemas como mau hálito. E outro fator também, né, de manter a saliva com um pH básico é que ele ajuda a controlar a acidez, né, a partir da digestão do nosso intestino. Então, precisa se manter essa saliva, né, com pH básico. E aí algumas alternativas, né, que você tem para manter esse pH controlado é beber bastante água, né, beber a quantidade de água indicada diariamente, manter a higiene bucal, manter uma alimentação extremamente saudável. Aqui outra pergunta que a gente tem também é sobre a importância do controle do pH de um aquário. E aí, como eu mencionei na pergunta anterior, né, no caso da saliva e também igual eu falei durante a apresentação sobre o sangue, o pH é de extrema importância para a vida dos seres vivos. Então, devido à diversidade de cada espécie, né, cada peixinho possui uma faixa de pH específica na qual ele está adaptado. Então, não tem como, por exemplo, você ter um aquário lá com um peixe que está adaptado para um pH considerado alcalino, mas você não controlar o pH do aquário e deixar a água ácida, por exemplo, com pH mais ácido. Isso vai afetar diretamente no quase todo um funcionamento do organismo daquele peixe. Então, pode, né, acarretar até na morte daquele ser vivo. Então, para isso, se ajusta o pH do aquário baseado no tipo de peixe que vai habitar o sistema, né, para ele conseguir se ajustar e viver de forma saudável. Então, aqui a gente tem as nossas referências, sintam-se à vontade. Eu espero que vocês, né, vão atrás e pesquisem mais
por conta. Eu espero que vocês tenham ficado interessados nesse assunto. E muito obrigada pela atenção, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. E é isso.